Bem, pessoal, bom dia, ou boa tarde, ou boa madrugada, né? Boa noite. O horário que você estiver assistindo esse vídeo. Seja bem-vindo aqui ao canal Teolitérias. Eu sou docente da Universidade Federal de Rondônia e esse vídeo ele é uma aula sobre da influência que ele exerceu para todos os poetas considerados poetas malditos, e também da importância dele para a modernidade, para a teoria da literatura, né, para a composição de um paradigma na literatura mundial. Ele simplesmente afetou o modo de encarar a literatura do globo. Bem, a gente já começaria aqui com a obra mais importante dele, As Flores do Mal. Esse livro, ele publicado em 57, numa primeira edição que vocês estão vendo ele, numa edição que teve um processo muito longo, porque haviam poemas aqui que afrontavam a moral e os bons costumes da época da França, que não eram tão morais assim, porque havia um submundo noturno, né? A elite participava desse submundo noturno de festas, uso de drogas, prostituição, bacanais e tudo mais, né? Gastou, assim, parte, ou toda, na verdade, a sua fortuna nessa vida boêmia, exagerada, né? De um poeta simbolista que vive exatamente uma proximidade muito grande com o sonho, com o spleen, com o ideal, com sensações, com a questão onírica, com a ideia surreal, com o sonho. Tudo isso está ligado ao simbolismo, por isso que ele é um período tão importante. Então é natural que esse poeta simbolista, um cara que vivia intensamente a bebida, as drogas, né? E por outro lado, ele gastou todo o patrimônio dele com isso, mas deixou um legado para a gente muito importante aqui, que é a obra As Flores do Mal, o marco do simbolismo. Então, essa obra aqui, ela, ao ser publicada, né, basicamente, aqui, vou pegar a data exata dela, em 57, né, a data marco da publicação desse livro aqui, é claro que, a partir daí, o exercício de influência para os outros poetas foi muito grande, né? E por que dessa influência? Então a gente tem que parar para pensar o porquê que ele influenciou tanto. O que é que Flores do Mal tem aqui dentro que causou tanto frisson, que abalou as estruturas sociais da época e também, de certo modo, abalou o modo de escrever poesia, tá? Então vamos lendo um poema dele, para a gente poder entender um pouquinho, que é justamente um poema que ele vai dedicar ao leitor, né? Então ele vai dedicar a nós, leitores. Então ele diz: sempre tolice e error, culpa e sovinaria trabalham nosso corpo e ocupam nosso ser, e aos remorsos gentis nós damos de comer, como o mendigo nutre a sua piolharia. Frouxo é o arrependimento e tenaz o pecado. Para nossas confissões, muito é o que a alma reclama, voltando com prazer a um caminho de lama, crendo as manchas lavar com pranto amaldiçoado. Junto ao berço do mal é Satã Trismegisto. A nossa alma a ninar tão longamente invade do precioso metal desta nossa vontade. Esse alquimista faz um vapor imprevisto. E o diabo que nos move através de cordéis, o objeto repugnante, é o que mais nos agrada. E do inferno a descer sempre um degrau da escada, vamos à noite errar por sentinas cruéis. Tal como o libertino que beija e mastiga o seio sofredor de velha Messalina, furtamos
ao passar um prazer disfarçado, que esprememos assim como laranja antiga. Cerrado, a formigar como 1.000.000 de relmintos, ceva-se em nossa fronte um povo de alvejões. E quando respiramos, a morte nos pulmões, desce invisível rio e com sons indistintos. E se o estupro, o veneno, o incêndio, a punhalada, não puderem bordar com seus curiosos planos atalagarça vãs dos destinos humanos, é que nossa alma, enfim, não é bastante ousada. No entanto, entre lebréus, panteras e chacais, macacos e escorpiões, abutres e serpentes, que monstros a grunhir, ladrantes ou gementes, que são o nosso vício em infames currais. Um existe mais feio e mais perverso e imundo, embora não se expanda em gestos ou em gritos. De bom grado faria a terra só detritos, e num bocejo só engoliria o mundo. É o tédio, os olhos seus que a chorar sempre estão, fumando o seu iucá, sonha com cada falso. Tu o conheces, por certo, o frágil monstro, ó falso, leitor, amigo meu, meu igual, meu irmão. Então, desse poema a gente já vai perceber algumas coisas que saltam aos olhos. Então, essa proximidade com o elemento do mal, né? A presença de figuras do mal, figuras de Satã, figuras do inferno, né? São representações dessa ideia da maldade encarnada. Não é só uma maldade religiosa, ela vai muito mais, ela é uma maldade simbolizada, ela é cristalizada em certas entidades maléficas, né? A própria ideia de Satã Trismegisto, a própria ideia do mal, a própria ideia do inferno, a própria ideia das trevas. Tudo isso vem para uma poesia densa, para uma poesia pesada, que vai colocar esses elementos como foco, vai colocar esses elementos como pedra de toque do simbolismo. Então, resgatar esse universo do mal, esse universo do que o próprio título, das flores do mal, resgatar isso, trazer essa lama, trazer o que ele fala dos chacais, dos abutres, né? do corvo, que a gente vai ter lá a referência ao Edgar Allan Poe. Então, esse universo medonho, esse universo de terror, é o primeiro ponto que faz com que o leitor simbolista já leve aquele susto, né? Que em confronto com o romantismo, que o romantismo ele vai herdar um indivíduo epicurista, mas não epicurista, hedonista, que quer viver a vida arduamente, mas ele tem um certo limite que o próprio cristianismo, que a própria ideia de religiosidade romântica não vai permitir que ele avance. Mas, no caso do simbolismo, você vai avançar, você vai ir aquele caminho, aquela linha que separa o universo da luz para o universo das trevas. O simbolista ele vai avançar esse universo das trevas, ele vai penetrar mais arduamente nesse universo da morte. Então você vai ter poemas, por exemplo, como A Carcaça, né? É um poema clássico que ele passa numa estrada e ele vê uma carcaça, e essa carcaça pútrida, né? Ela tem cheiro, ela tem uma vida, porque as larvas elas estão em movimento, ela tem uma cor. E aí a gente vai ver um elemento importante do simbolismo, que é a expressão sinestésica, ou seja, essa busca de representar essas sensações o máximo possível, essa epifania, é uma palavra importante aí, essa epifania, que é um grau mental, né? Um grau mental que é atingido pela poesia, e também eles usavam da bebida, eles também usavam da droga, é um estado epifânico, esse estado de evolução mental, né, que eles iriam fazer a expressão sinestésica. Então, esse símbolo que a gente fala do simbolismo, ele está muito ligado a esses fatores sinestésicos. Então, o que seria sinestesia? Então, esse poema Carcaça, ele vai trazer isso para a gente, né? Essa visão, a cor, o movimento, o cheiro pútrefado, né, putrefado daquilo ali, a aspereza, a sensibilidade, a movimentação. Então, ele é tátil, ele é visual, ele é olfativo. Ele tem até uma espécie de paladar que vai vir, né, adicional disso tudo. Então, além de penetrar nesse universo
sórdido da noite, do mal, do terror, do oculto. Além disso tudo, o poeta simbolista ele vai fazer uso de pequenos signos sinestésicos para dar ao leitor uma possibilidade dele sair desse tédio que ele diz aqui. Esse leitor que está entediado, esse leitor falso, assim como o próprio poeta falso, e nessa relação de falsidade que é instaurada entre esse provável leitor, entre esse provável poeta, e no meio de toda essa lama, no meio de toda essa falsidade, sair desse tédio, vislumbrar o nosso eu real, que é normalmente um eu que nós não queremos reconhecer, é um eu que está conectado ao elemento maléfico. Bem, ufa, é um primeiro momento legal da gente já perceber esse contato que o simbolismo tem quando a gente fala, e aí a gente entendeu que seriam aqui flores do mal. Bem, em sequência a gente pode evoluir um pouquinho aqui o nosso discurso, dado esse reconhecimento do próprio Baudelaire. A gente tem que entender um pouquinho a diferença entre o símbolo simbolista e a metáfora romântica. Então, o romantismo ele é importante porque ele traz para a gente a primeira ideia de metáfora. Ou seja, eu tenho um monte de coisa para falar, eu tenho um monte de coisa para narrar, eu tenho um monte de coisa para descrever, mas eu vou ter que sintetizar tudo isso em uma única palavra. Então eu tenho que metaforizar. Eu tenho que concentrar muitas informações numa única palavra e que essa palavra também tem um valor estético, tem um valor estilístico e que ela seja aí divulgada aos quatro cantos da poética. Isso é o que o romantismo faz quando ele cria essa construção metafórica ou alegórica, quando ele constrói a ideia da mulher, a santificação da mulher, quando ele constrói a ideia do indígena, quando ele constrói a ideia da pátria, quando ele metaforiza o salgueiro, quando ele metaforiza na natureza enquanto rosa, flor. A natureza ela entra metaforicamente como uma ferramenta para mostrar o romântico. Mas aí o que a gente tem aqui? A oposição a essa metáfora. Então, para a gente se opor a essa metáfora, o simbolismo ele faz uma coisa muito interessante. Primeiro, ele ataca a metáfora. Então, se todo o romantismo a gente teve flores como uma metáfora do bem, do bom, do sensível, da luz, em Flores do Mal, como o próprio nome diz, ele vai tentar pegar essas flores e transformá-la no próprio signo, no símbolo da malignidade. Então eu vou inverter a forma como eu encarava flores, como eu encarava a rosa, como eu encarava o amor, e eu desvirtualizo esse sentido, levando ele para um lado negro, para um lado maldoso. Então por isso que aqui 6 poemas dele foram proibidos, porque são litanias satânicas, onde eles vão descontextualizar as flores que vocês já conhecem, eles vão descontextualizar os símbolos que a gente conhece, que seriam símbolos de luz, e eles vão recolocar num contexto de símbolos do mal, com malignidade. Então essa inversão poética é uma ruptura de cultura, onde a literatura sempre se abasteceu da luz, de certo modo, sempre se abasteceu dessas metáforas positivas, e agora ela vai abrir mão, vai chamar para dentro dela as trevas, ela vai chamar para dentro dela o mal, o ódio, a noite. Então o simbolismo ele vai trazer a noite, ele vai trazer a inconsciência. Se na literatura a gente teve um culto racional, de certo modo sempre racional, e no romantismo a gente começa a perder um pouco essa racionalidade, no simbolismo a gente vai ter essa oposição. É a negação totalmente aberta da metáfora. O símbolo vem para destruir a metáfora. Não são flores comuns, são as flores do mal. São flores para o enterro, são flores para as litanias, são flores para valorizar a noite, flores negras. Eu lembro um pouquinho aí o Otto lá nas Flores Negras, elas vêm com outro sentido contextual. Então é muito interessante a gente perceber que o símbolo do simbolismo vem para atacar a metáfora, ele vem para atacar a metáfora romântica. E claro que ele vai atacar também toda a estrutura
cristã do romantismo, toda a estrutura da religiosidade romântica, ele ataca porque ele vai buscar fontes religiosas orientais, né? Uma vez que o Edgar Allan Poe, ou Charles Baudelaire, desculpa, estão muito ligados, né? O Charles Baudelaire, ele foi viajar, né? Viajar não, ele foi mais ou menos expulso de casa, enviado para a Índia, né? Ficou um ano lá na Índia, para ver se esquecia essa coisa de literatura. E fez muito mal para a cabeça dele, né? Lá na Índia que ele aprendeu um monte de coisa, um monte de piração. Ele trouxe aquela cultura oriental ali, cultura indiana, né? Aquele monte de mitologia, aquela monte de simbologia, de gravura. Ele voltou muito mais rico a estados de espírito, estados de consciência, drogas, bebidas. Ele trouxe tudo de lá. Então ele trouxe essa orientalidade, né, contra o pensamento ocidental, que quando a gente pensa lá atrás, né, o nosso pensamento ocidental é construído na racionalidade. E o simbolismo ele vem justamente para quebrar essa racionalidade. Isso é importante aí de atentar. Enquanto a nossa literatura ocidental ela vem caminhando, né, vem sendo construída nessa racionalidade, o simbolismo, pela influência oriental, pela influência ali da Índia, pela influência do Oriente de modo geral, ele vem para romper com essa estrutura racional e impregnar de irracionalidade, de inconsciência. E aí, gente, vocês sabem o que vai dar. Um livro publicado em 1857, valorizando esse spleen, esse inconsciente, é claro que ele ia trazer para a gente aí o surrealismo, o cubismo, o impressionismo, ia valorizar essa arte não objetiva, essa arte poética não tão objetiva, uma arte difusa, uma arte opaca, fragmentada, expressa aí, por exemplo, no caso do surrealismo. A gente tem os primeiros movimentos surrealistas aqui dentro do simbolismo. Então é muita informação interessante que esse homem trouxe aqui para a gente, né? A construção de Flores do Mal, a base de Flores do Mal, além de trazer um universo gigantesco para a gente, de novos temas, figurativizações, ele também vai trazer uma série de recursos poéticos amplos, principalmente no uso dos signos, uma forma muito ampla de usar um signo nos seus aspectos sonoros. Então, é um tipo de poesia ideal para ser recitada sempre em voz alta, tá? Ela tem que ser recitada, você tem que captar a sonoridade da poesia simbolista. Aqui, ó, gente, vamos pegar Os Faróis. Um poema longo, vamos pegar o início dele aqui para a gente entender. Rubens, jardim ocioso e mar do esquecimento, coxim de carne nova em que é vedado amar, mas onde a vida aflui e é sempre em movimento, como o ar pelo céu, como o mar sobre o mar. Leonardo, espelho que é o mais ensombrado e etéreo, e em que anjos de encantar, de sorriso profundo, aparecem à sombra imensa do mistério, de gelos e pinhais que selam o seu mundo. Esse poema aqui, Os Faróis, ele tem um aspecto interessante de nasalização, porque esse farol ele vai ser ao mesmo tempo guia, e o mantra, do excesso de nasalizações que tem esse poema, muitas nasalizações com MN, vão dar aquele elemento da guia espiritualizada do mantra. Então, cada detalhe de expressividade ele é pensado para isso, para dar vazão à sensibilidade sonora. Então, é necessário que a gente tenha essa sensibilidade sonora ao recitar. Bem, muito da expressão simbolista, como vocês devem ter visto em alguns fragmentos que eu falei, mas, por exemplo, na Carniça,
que é um poema da página 132 da minha edição, o Augusto dos Anjos fez muito uso disso, né? Ele usou um pouco dessa dicção, dessa retórica, dessa estratégia de poética do simbolismo. Então, a Carniça, vou pegar aqui as 3 últimas estrofes da Carniça, diz assim: e o céu olhava do alto a carniça que é sombra. A própria palavra carniça, né? Você pega carniça, né? A gente tem um C oclusiva com uma vogal aberta, car, né? Car, ni, uma nasalização e uma C, uma fricativa sonante, né? Carniça. Então é muito forte. Então ele diz: e o céu olhava do alto a carniça que é a sombra, como uma flor desabrochar. Então ele fazendo uso da flor desabrochante num contexto totalmente sujo, né? e podre, pútrefo, né? E a fedentina era tão forte, e sobre a alfombra creste que fosse desmaiar. Então ele vai buscar o cheiro, né? Ele quer dar para você o cheiro, ele te presenteia com a fedentina. Moscas vinham zumbi sobre este ventre pútrido. Ele te oferece aqui o som. A gente está falando aqui de sinestesia. Moscas vinham zumbi sobre este ventre pútrido. Essas oclusivas, P's e B's, são fantásticas com R's, né? De onde saíam batalhões negros de larvas a escorrer. Então havia visualidade, com movimento, com som, espesso líquido ao largo dos vivos rasgões. E tudo isto descia e subia, qual vaga, ou se atirava, cintilando, e dir-se-ia que o corpo, inflado da aura vaga, vivia se multiplicando. Então, esse poema Carniça, né? Uma carniça, perfeita, excepcional. Lembra muito Augusto dos Anjos, né? Evoluindo aqui, a gente também percebe um poema que eu gosto muito, 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 que é o Vampiro. E a ideia do vampiro, a gente tem o vampiro também no Edgar Allan Poe, a gente tem o vampiro no morcego, no Augusto dos Anjos, a gente tem pintura do Goya, quando entra a noite, os monstros aparecem. Acho essa pintura fantástica. E depois, se der certo, eu vou editar, vou colocar a pintura para vocês verem. E esse poema ele é fantástico, é um poema que tem uma versificação curta, ele não é um soneto, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 estrofes, né? Ele tem 6 estrofes, a métrica é tu que como uma punhalá, 8, né? Oitavas, entraste em meu coração, 8, tu que forte como maná, 8, de demônios louca surgir, né? Então ele faz aqui uma alegoria metafórica, simbólica do vampiro, que ele diz que tu que como uma punhalada entraste em meu coração triste, tu que forte como uma manada de demônios louca surgiste, para no espírito humilhado encontrar o leito e o ascendente. Infame. Essa palavra eles gostam muito, simbolistas, né, do infame. A que eu estou atado, tal como forçada corrente, como a baralha ao jogador, como a garrafa ao borrachão, como aos vermes da podridão. Fantástico essa parte. Então ele está amarrado como baralho ao jogador, como a garrafa ao borrachão e como aos vermes da podridão. Maldita seja como for. Implorei ao punhal veloz que me concedesse a alforria. Disse após o veneno atroz, que me amparasse a covardia. Pobre, o veneno e o punhal disseram-me de ar zombeteiro. Ninguém te livrará afinal do teu maldito cativeiro. Imbecil, de teu retiro, se te livrássemos um dia, teu beijo ressuscitaria o cadáver de teu vampiro. Então é fantástico essa estrofe, porque ela faz um espelhamento que a gente vai ver na Ismália também, que te livrar desse jazigo, te livrar dessa prisão, é ao mesmo tempo um fardo que teu beijo ressuscitaria o cadáver do teu vampiro. Então, aquele que te suga, aquele que te
arrasta, aquele que te prende, é o cadáver do que te prende. Então essa projeção aqui é muito sutil, é muito de definições de indivíduos aqui, de quem é o cadáver, de quem é o vampiro, né? E quem é esse elemento vampiresco. E o que está por trás disso, além de toda a questão sonora, é também a gente começar a pensar em como esse indivíduo, em como esse eu lírico, esse sujeito poético, esse sujeito actancial dentro do Flores do Mal está situado, como ele está colocado, né? Que forma que ele está colocado. Então ele é um sujeito, não um sujeito com autoestima, ele é um sujeito decaído, é um eu lírico fracassado, é um jogado, sofrido, derrotado, que está sempre em busca da sua própria credibilidade, que está sempre em busca da sua própria dignidade, tá? E isso tem um nome. E aí vocês devem anotar, quem está acompanhando a aula aí, chamado spleen. Esse estado de ser desanimador, jogado às traças, derrotado, enclausulado, amarrado nessa parte negra da coisa, né? Colocado numa posição obscura, né? de arraso, né? De infame, e também um pouco assim de ter vendido um pouco a alma, né? A alma ao diabo, de certo modo, essa infâmia da própria existência. A existência é uma infâmia. O nome disso é spleen. O que é spleen? Spleen é esse estado de espírito depressivo, esse estado de espírito derrotado, esse estado de espírito cravejado aí por essa malignidade que a gente fala, e que é típico do Poe, é típico do Charles Baudelaire. Ele trouxe isso, ele inaugurou esse estar, né? Esse pessimismo total, é o decadentismo total, né? De estar numa posição de derrota, de estar numa posição de decadência financeira, de decadência espiritual, de decadência moral. Então essa decadência, essa sensibilidade de se sentir vendido no mundo, derrotado pelo mundo, nós chamamos de spleen, que inclusive depois do poema ao leitor, ele inicia o que vai chamar de spleen e o ideal, entre o ideal e o spleen. Então você vai ter, aqui sim, você vai ter muito mais do que no romantismo. No romantismo você tem uma fuga metaforizada. Você metaforiza a morte. Aqui você está na morte. No simbolismo você realmente já se propõe estar na morte. O cenário da morte, o contexto da morte, com seus chacais, com suas lampedusas, com seu fogo. O inferno em si, o inferno psicológico, o inferno do sonho, do pesadelo. Então, o inferno de ter se vendido, né? De estar optando pelo lado negro, pelo lado escuro. Isso é o simbolismo. É bacana. Deixa eu mostrar no computador para vocês aqui alguns aspectos muito interessantes a respeito desse caráter oriental, né? Um pouco desse caráter oriental e um pouquinho desse contexto que o Charles Baudelaire acabou por viver e a influência que ele exerceu em tantos e tantos poetas, assim como Cruz de Souza aqui no Brasil e muito mais. Bem, pessoal, acho importante agora, dado esse momento, voltar para o computador para nós, de repente, fazermos a análise de um poema que eu acho essencial do Edgar Allan Poe, chamado O Albatroz. Um poema que eu tenho um particular simpatia, acho belíssimo esse poema. Eu queria falar um pouquinho desse poema Albatroz, porque ele representa um pouquinho desse spleen, né? Ele representa bastante desse spleen, desse espírito do spleen, esse espírito do derrotado, da função do poeta, né? Da função do escritor naquele momento. Vamos analisar esse poema, porque eu acho que o poema Albatroz, um poema importantíssimo, ele vai representar um pouquinho do que seja esse spleen. Bem, pessoal, para a gente entender o spleen, esse conceito que foi criado com Baudelaire, essa ideia de depressão, tristeza, decadência. A palavra decadência é legal porque ela congrega, né? Tanto o estado de espírito quanto a situação do poeta frente ao mundo. O romantismo trouxe um pouco desse decadentismo, né? O que a gente vai chamar aqui de decadentismo, decadência, a era da decadência do final do século XIX, né?
Mas o poema mais representativo disso é o do Charles Baudelaire. Essa incompatibilidade entre o plano real, o plano objetivo, o plano do mundo mundano, e o plano ideal, o hiperurânio, o plano eu diria até que surreal, né? Então vamos ler aqui o poema Albatroz. Eu estou usando aqui um blog, o blog com a tradução do Guilherme de Almeida. Então vamos ler aqui. Às vezes, por prazer, os homens da equipagem pegam um albatroz enorme, ave marinha, que segue, companheiro indolente de viagem, o navio que sobre os abismos caminha. Mal o opõe, no convés por sobre as pranchas rasas, esse senhor do azul, sem jeito e envergonhado, deixa doridamente as grandes e alvas asas, como remos, cair e arrastar-se ao seu lado. Que sem graça é o viajar alado, sem seu nimbo, ave tão bela, como está cômica e feia. Um o irrita chegando ao seu bico um cachimbo, outro põe-se a imitar o enfermo que cocheia. O poeta é semelhante ao príncipe da altura, que busca a tempestade e ri da flecha no ar. Exilado no chão, em meio à corja impura, as asas de gigante impedem-no de andar. Tradução de Guilherme de Almeida, em 1857. Então aqui nitidamente a gente vai ter o confronto entre dois planos. Nós vamos ter um plano real, o plano onde está o que ele vai chamar aqui, né, o convés do barco, né, o que ele vai chamar aqui de corja impura, né, que seriam as pessoas comuns, as pessoas normais, as pessoas do plano real, e ele vai colocar uma espécie de plano ideal, né? Então ele diz aqui, ó, o albatroz é o senhor do azul, ou seja, o plano do céu e o plano terreno. Que quando ele está no plano terreno, ele é sem jeito e envergonhado. As asas dele, muito grandes, atrapalham ele de ter uma vida comum, né, aqui nesse plano. Mas é interessante então que a gente vai ter aqui, basicamente, dois planos. Um plano onde o albatroz vai ser gigante, vai ser audaz, vai ser gênio, né? Vai ser praticamente ele pode ser o príncipe da altura, né? Aqui, ó, o príncipe da altura. Mas no plano terreno ele vai ser totalmente limitado. O que é interessante é que ele faz a metáfora do albatroz com o poeta. Então ele vai trazer essa analogia do albatroz com o poeta, já fazendo uma relação com o spleen, com o poeta simbolista. E ao mesmo tempo, a vantagem que o poeta tem, que o torna um grande alçar grandes voos, é a mesma ferramenta que o torna ridículo no plano terreno. Então a gente está falando de um elemento que amplia, né, o poeta no seu mundo, mas que esse mesmo elemento, que seriam aqui as asas, né, as asas muito grandes. Então a ferramenta do poeta, a ferramenta do albatroz são as asas muito grandes que fazem ele ser o as do senhor do azul. Só que essas mesmas asas extremadas o tornam ridículo e avergonhado no plano terreno. A mesma coisa é o poeta. O poeta, no plano da ideal, no plano da literatura, aí as asas elas se constituem como uma metáfora muito profunda, mais do que o próprio albatroz, mas é a metáfora das asas. Que seriam essas asas grandes que o poeta tem, que o fazem voar tão grande no céu, no mundo da literatura, no mundo da arte, mas no mundo terreno ela não consegue, não contribui para ele. Na realidade, o torna ainda mais desengonçado. Então, a grande sacada está, né,
nas as grandes e alvas asas, né? Então isso aqui seria o talento, né? Seria a criatividade, seria a poeticidade, ou seria a própria depressão, ou seria a própria tristeza, ou seria o próprio spleen. Então, essas grandes e alvas asas, elas que são o ponto interessante aqui. Elas são o elemento de conexão da metáfora do albatroz com o poeta. Né? Porque as grandes e alvas asas, elas dão certo para o albatroz. E como elas se encaixam no poeta? Que elemento que elas vão trazer? Ou seja, é o mesmo elemento que o torna grande no ar, mas o que o torna pequeno no plano terreno. Então, basicamente, esse poema aqui, ele vai traduzir esse espírito do spleen, ele vai traduzir esse espírito do poeta. Então é um poema belíssimo, que cabe aí a gente refletir e deixar a pergunta: o que seriam essas grandes e alvas asas? Bora continuar. Bem, pessoal, isso aqui é uma abordagem de alguns pontos do Charles Baudelaire, esse importantíssimo escritor simbolista que viveu num momento tão especial na França, na Belle Époque, que produziu esse livro aqui fora do comum chamado Flores do Mal, que lançou não uma tendência, mas lançou um paradigma dentro da literatura. Tudo que a gente vai entender de modernidade ele acabou pensando, tá? Então, se vocês gostaram aqui dessa aula, vocês curtem aqui no canal, no vídeo, para que o YouTube dissemine mais essa aula. Se vocês optarem por se inscrever aqui no canal Teolitério, será um prazer tê-lo aqui. Comenta, que o seu comentário aqui é bastante importante. Um abraço aí para todo mundo que acompanhou esse vídeo até o presente momento e até os próximos vídeos. Por isso que eu estou fazendo esse contexto, para vocês entenderem o quanto que o simbolismo é importante. Talvez o simbolismo, né, já que eu vou fazer essas aulas de simbolismo, seja o período, o momento literário de maior efervescência, de maior visão de futuro que a gente teve na literatura do mundo inteiro. Tá bom? Não no Brasil. No Brasil a gente copiou o simbolismo francês, alemão, russo. O Brasil ele copiou o Alfonso de Guimarães, mesmo que ele tenha feito um poema que eu acho um dos poemas mais bonitos do mundo, né? Mesmo Cruz e Souza, que são caras bons, mas eles copiaram parte do simbolismo. O simbolismo aconteceu na França. Era o momento da França. Assim como a literatura que vocês estudaram aí, por exemplo, Frankenstein, né? Frankenstein. Está totalmente amarrado a Londres e está amarrado à era vitoriana, amarrado ao romantismo. O simbolismo está amarrado à França, ao momento da França, aquele momento, aquela vida francesa. A vida dos cafés, a vida de discutir literatura. A tarde parisiense nos cafés. Depois a noite parisiense. A noite terrível que tinha em Paris. A noite da bebida, a noite da loucura. Que a arte do vestuário, a mulher se posicionando ali dentro, né? Essa cultura que teve na França, muito grande, né? Que é chamada de Belle Époque. Esse momento é chamado Belle Époque. E tinha um cara que patrocinava toda essa parada aí. Eu estou falando do simbolismo, tá? Esse cara era chamado Charles Baudelaire. Então, quem foi Charles Baudelaire? Essa galera toda ali ficava mais ou menos, não, se não fosse junta, mas pelo menos conectada a um momento na França que foi chamado de modernidade. E para vocês entenderem melhor esse espírito de modernidade, o Baudelaire escreveu um texto que eu acho que vocês devem. Eu posso até depois postar na aula de hoje, mas em caráter facultativo, não é obrigado vocês a lerem, mas quem quiser ir a fundo pode. Eu coloquei o que eu falei para vocês escrever aqui. O pintor da vida moderna. Então, o pintor da vida moderna
É um texto do Baudelaire onde ele vai falar um pouquinho o que é a modernidade. Ele vai falar dos flanês, ele vai falar da França, ele vai falar de Paris. É um texto impecável do Baudelaire. E o Baudelaire era um mecenas. E o Baudelaire ele vai... Aqueles poetas ali criaram o futuro. Tá bom? Eles criaram o futuro. Eu não vou continuar aqui, porque vocês vão lá no vídeo que eu postei. É bem pequenininho. Eu gosto assim, eu faço no canal vídeos curtos, de 12 minutos. E ele vai abordar por que que o simbolismo tem tanta relação com a modernidade. Então, tudo isso eu falei por que do vídeo está lá. De uma maneira, de um esquema específico que nunca ninguém tinha pensado. Não é porque Memórias Póstumas... Por que que Memórias Póstumas faz parte da modernidade? Do novo? Porque ela tem um monte de coisa que ia ser feita só no futuro. Ela é uma obra que olhou para o futuro. Ela lançou para o futuro. Assim como Mallarmé fez o Lance de Dados, que é o poema mais importante da história da literatura contemporânea. Se existe um poema que pode ser considerado o poema mais importante da literatura contemporânea dos últimos 100 anos, é um poema simbolista do Stéphane Mallarmé, Os Avanços e Visão do Futuro do simbolismo. Só para vocês sentirem mais ou menos o gostinho do que o simbolismo trouxe para a gente. Então, isso aqui a gente chama de modernidade. Ou seja, se eu lanço a tendência para o futuro, é porque a gente pode considerar, né, simples, assim, usando uma simplicidade, modernidade. Primeira coisa foi o verso livre. A gente já discutiu um pouquinho isso, a importância do verso livre. O verso livre, ele não é o verso branco. O verso branco, ele é romântico. Tá bom? Acho que isso aqui é legal de a gente ver. O verso livre, ele é livre, não tem rima. O verso branco tem rima. Tá beleza? Posso pular desse ponto? O verso livre é assim. Havia uma pessoa sentada na mesa, olhando a eternidade que vinha e olhava para... Entendeu? Mais ou menos um pouco assim. O verso branco, ele é um verso que não tem métrica, mas tem rima. Né? Então, são versos que têm rima, mas não tem métrica. O tamanho deles não importa, mas no finalzinho eles rimam. Ok? Então, o simbolismo ele trouxe o verso realmente livre. Falam que foi o modernismo, mentira. Mentira. Ixi, está longe de ser o modernismo. Tá? Segundo, a arte abstrata. O simbolismo que trouxe a arte abstrata. Principalmente o cubismo. Olha que chique. E um terceiro ponto, um culto pagão ao Oriente. O que trouxe para os poetas simbolistas a fama de malditos, porque eles se opunham ao cristianismo, que era romântico. Então, se o realismo não tem religião, ele não tem religião porque ele é cientificista, o simbolismo ele vem trazer um culto pagão ao Oriente, no sentido pagão de não cristão. Eles vão beber lá na cultura hindu, nas culturas hinduístas, e não vai beber no cristianismo que é romântico. Vocês vão ver aí quando a gente vê algumas poesias. E vê também quando vê algumas telas. Né?
Mesmo que, por exemplo, o Gustavo Colbert, não sei se é o próprio Gustavo, não é o Gustavo Colbert. Eu acho que o Gustavo, não vou lembrar o sobrenome dele, que eu vou trabalhar com vocês, ele trabalha, ele trabalha a parte oriental dos textos bíblicos. A história de Salomé, por exemplo. É muito doido, muito interessante. A parte de que ela pede a cabeça de João Batista e tal, tendo os quadros meio que são orientais, assim. Entendeu? Vocês vão ver. Vocês vão ver, aí vocês vão. No vídeo que eu vou fazer, vocês vão ver. Tá bom? E um quarto ponto. Professor, Oi? eu não entendi essa parte aí do cristianismo e do culto aí. É porque no romântico, a gente tem. Todo romantismo, a gente tem a. O romantismo ele é cristão, né? Ele tá ligado a esse romantismo, principalmente aqui no Brasil, né, da pátria, da mãe, né, tá muito ligado ao cristianismo. O simbolismo não. Então ele vai usar a mitologia hindu, por exemplo. Ele vai usar a cultura oriental, né? Ele vai usar outros elementos que não cristãos. Entendeu? Apesar que no Brasil não funcionou muito, e o Cruz de Souza, poeta simbolista, pegou a parte mística do cristianismo. Entendeu? Porque tem uma parte do cristianismo, não estou discutindo religião, tá, pessoal? Quem sou eu para. Mas dentro da literatura, explicando dentro da literatura. Tem uma parte do cristianismo que é mais enxuta. E tem uma parte do cristianismo que tem uma liturgia mais gigante. Mistérios, essas coisas. Os simbolistas brasileiros, porque aqui o cristianismo é muito mais forte do que era, por exemplo, na França. A França viveu uma moda de cultura oriental. Viveu uma moda. A Belle Époque fazia muito, tinha muito isso do Oriente, né, dos Vedas, do Lao Tse, né, os textos judaicos. E aqui no Brasil não pegava, não ia ser, não é a nossa cultura. Então o Cruz de Souza, que é o poeta simbolista, ele pegou o cristianismo, mas vendo a parte mística. Vocês vão ver, só vendo o que é melhor, tá? Mas um período literário, o simbolismo é um período literário que se apegou muito ao Oriente. A meditação, a mantra, repetir sonoridades, incenso, essas coisas. Mistérios, ocultismo, né? Então é uma outra visão de religiosidade, tá bom? Que era uma forma de comunicação, tá? Não sei se eu consegui responder direitinho. E o quarto ponto, que é o mais importante, tá? É o olhar crítico sobre o fazer poético. Todo poeta simbolista, ele faz metapoema, ou seja, o poema que fala do poema. Tanto que esses escritores simbolistas amavam escrever textos. Vocês vão ler o texto lá do Valéry, poeta Valéry. O Paulo Valéry é poeta, mas ele fez um texto falando que é ser poeta. Que doido, né? Mais ou menos isso. Que é ser poeta. É legal, né? Essa ideia. Beleza? Mas isso aqui é só algo que eu devia falar hoje para vocês entenderem a importância do simbolismo. Tá bom? Tranquilo?